Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. A gente está aqui de volta, né? Vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre a obra da cruz. Eu já falei aqui com você que a obra da cruz é a certeza do amor de Deus pela nossa vida. E agora nós estamos falando que é uma grande obra de libertação, tá bom? Eu já te expliquei muita coisa a respeito disso e no último vídeo a gente estava falando desse texto aqui, ó. Gálatas 5:1, que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, eu e você devemos permanecer firmes nessa liberdade e não nos deixar submeter novamente a um jugo de escravidão. E eu falei com você aqui com relação a essa questão. Aquele a quem a gente se oferece para obedecer, a gente acaba se tornando servo, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Tá bom, queridos? Então agora eu quero passar agora para a carta, a epístola, né? Do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, é bem legal, né? Porque tem um outro aspecto aqui a respeito de libertação que é legal a gente entender. Colossenses 1,13 diz o seguinte: ele nos libertou, mas em outras versões também usa essa palavra, sabe? Resgate, resgatou do império, ou seja, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o amor aí de novo. Verso 14. Não, peraí, tá aqui. Verso 14. Que comprou a nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Ou seja, a gente precisa entender que essa obra de libertação de Cristo ter nos tirado lá do império das trevas não foi algo assim que ele fez a troco de nada. Chegou lá, meteu a mão na nossa vida e saiu pegando de qualquer jeito, mandando o diabo calar a boca e tal. Não. Tá aqui, como a gente viu no verso 13, ele nos libertou, tem a ver com resgate. E resgate tem a ver com pagamento de um preço. Então, presta atenção, deixa eu te dizer. Nós éramos escravos, estávamos presos porque nós tínhamos uma dívida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quem recebe um salário de morte tem uma dívida de vida. Sempre falo isso aqui na igreja. Então, no momento que nós pecamos, e todos pecaram, está escrito, a gente contraiu uma dívida que a gente não podia pagar. E quem tem uma dívida e não pode pagar, acaba sendo preso. Foi isso que aconteceu com a gente. A gente tinha uma dívida que a gente não podia pagar e a gente estava preso. As trevas estavam nos prendendo ali por causa de uma dívida. No momento que Cristo ele morre, ele paga essa dívida. Ele paga o preço, ele nos resgata. Qual foi o preço, Luiz? Sangue, é o que está aqui no verso 14. Comprou a nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Então, a nossa liberdade foi comprada. Eu costumo dizer aqui na igreja, é pela graça, mas não foi de graça. Jesus ele teve que derramar o seu sangue inocente para nos resgatar. Você está entendendo isso agora? Então eu e você precisamos entender isso. Ele realizou uma obra para comprar a nossa vida a preço de sangue. Derramou o seu próprio sangue em nosso favor. Senão nós estávamos presos até hoje. Mas por que sangue, Luiz? Lembra que eu falei que a dívida era de vida? E a Bíblia diz que a vida está no sangue. Então quando Jesus derrama sangue, Jesus derrama vida. Ele entrega a sua própria vida, então a dívida está paga. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, fala sobre isso. Vamos abrir? Tem muito texto que eu não coloquei aqui, justamente para a gente abrir junto aqui. Gálatas, Efésios, Colossenses, capítulo 2. Deixa eu achar aqui, ó. Verso 13. Colossenses 2,13 diz assim, ó: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então está dizendo isso. Cristo nos deu vida, né? Nós estávamos mortos por causa do pecado. Mas quando ele paga a dívida de vida, a vida dele passa para nós. Ele nos deu vida. E aí no verso 14 ele diz assim, ó: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Que maravilha! Ele removeu o escrito de dívida que nos era contrário e cravou na cruz. Então a nossa dívida foi paga. E porque a nossa dívida foi paga, nós estamos libertos. Satanás não pode mais nos prender. Sabe, é como se Cristo tivesse pago a nossa fiança definitiva. Não tem mais condenação. Por isso que lá em Romanos 8:1 diz: portanto, agora não existe mais condenação. Não há mais condenação sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Você está entendendo? Então você pode dizer, eu e você podemos dizer que fomos libertos de maneira legal. Legalmente libertos, e não devemos nada e nada mais pode nos prender. Então a obra da cruz, vai guardando isso. É a certeza do amor de Deus e é uma grande obra de libertação para mim e para você. Tá bom, queridos? No próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre o que é a obra da cruz. Fica com essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus.